Muito boa noite, vagabundada do caralho. Eu sou o Leo.mp4 e, mano, hoje eu vou te falar de como o Stray foi programado, beleza? Tá na sua casa. Tá rindo do que, caralho? Tá rindo do quê? Irmão, você tá rindo do que, caralho? Moleque, você tá rindo do quê? Então, mano, fica aqui, deixa teu like, se inscreve no canal e não esquece de deixar o teu hype, mano. Porque o canal recentemente foi monetizado. Então, quando você pega e deixa o teu hype aqui no canal, esse vídeo aparece pra mais pessoas. Mesmo comigo te xingando, por gentileza, deixa o hype, mano. Por favor, ajuda esse pobre criador de conteúdo que pega e traz a programação pra você assistir, que traz a parada da maneira mais da hora e do jeito mais legal e mais cool possível, beleza? Então, mano, deixa o hype. Valeu! É nóis. Vem cá, vem mais pertinho. Tu já jogou Stray? Se sim, e espero que sim, você já deve ter sentido aquela sensação nas primeiras horas do jogo, enquanto você jogava e ficou, porra, eu sou um gato dentro do jogo, eu sou outro ser vivo biologicamente modificado dentro do jogo. Parece meio difícil de explicar com palavras, mas não parece que você está controlando um gato. Parece que você é o gato. E eu fiquei pensando nisso por muito tempo. Porque mesmo com muitos jogos onde é que você pega e controla bicho, controla ser uma coisa, controla ser outra, no Stray você realmente se sente na pele de um felino. E hoje, mano, eu vou te mostrar exatamente como isso foi feito. Mas não de uma maneira chata, não vou ficar lendo documentação técnica, documentação de arte, isso e aquilo, não, mano. Eu quero que você entenda da maneira mais verdadeira possível como que um estúdio relativamente pequeno, com menos de 20 pessoas, conseguiu transmitir isso aí para milhares de pessoas que jogaram esse jogo. E por que em alguns momentos do jogo tu esqueceu completamente que você estava jogando? Fica comigo, mano, porque isso aqui vai ser uma viagem bem da hora e eu vou te levar para a mentalidade dos engenheiros de software do Stray, beleza? Olha, mano, antes de qualquer coisa, antes de gato, antes de robô, antes de cidade maluca com cheio de LED e coisa arada, a gente precisa de um alicerce, a gente precisa de uma fundação. E no caso de Stray, essa fundação tem um nome, se chama Unreal Engine 4. Mas afinal, o que é uma Unreal Engine 4? Mano, o Unreal Engine 4 é um motor gráfico, e o motor gráfico é como se fosse a fundação de uma casa. Olha só, pensa comigo, você podia construir uma casa você sozinho, mas você teria que aprender como construir uma casa, você teria que ir buscar o cimento, você teria que pegar madeira, você teria que pegar tijolos, isso ia levar anos para pegar esse efeito. E em vez disso, você vai lá e contrata uma construtora que vai construir essa casa para você. Com todo o maquinário já pronto, a betoneira, os pedreiros, eles já compram os tijolos, eles já sabem onde é que vai pagar mais barato. E a equipe de desenvolvedores simplesmente fez isso, eles pegaram o Engine 4, que era uma game engine pronta, e simplesmente moldaram ela à sua maneira. E a engine é basicamente isso, um conjunto de maquinários e ferramentas que aquela equipe já tinha pronta só para fazer o jogo. A Unreal Engine 4 chegou em 2014, desenvolvida pela Epic Games. E quando a Blue12 decidiu usar ela, que seria o pequeno estúdio francês que desenvolveu o Stray, eles não estavam reinventando a roda, eles não estavam criando nada do zero, eles pegaram uma engine pronta. Beleza, mas eles não estavam reinventando a roda, porém eles pegaram uma das rodas mais bem feitas já feitas no mercado e adaptando essa roda para andar como um gato. Mas o que exatamente essa engine entrega para você que é um desenvolvedor? O que os desenvolvedores viram quando eles queriam pegar essa engine para fazer o jogo deles? Em resumo, o que a Unreal Engine 4 faz pelo desenvolvedor? Vamos separar em 3 tópicos. Vamos começar pelo rendering, a renderização. Esse é o processo onde o computador pega todo aquele código, aquela renderização, as texturas 3D, os modelos 3D, as luzes, os gráficos em geral, e transforma em pixels na tua tela. É como se você tivesse um escultor trabalhando 60 vezes por segundo para você, esculpindo a cena inteira frame por frame. O rendering da Unreal é considerado um dos melhores do mercado. Agora vamos para o segundo tópico, rendering de pipeline, ou pipeline de renderização. Agora a gente tem um escultor que não trabalha sozinho. Tem um processo, uma linha de montagem. Primeiro define onde é que estão os objetos 3D na tela. Depois calcula quais estão visíveis, depois calcula a textura 3D, depois calcula as luzes, e depois adiciona os efeitos. E tudo acontece em milissegundos. O pipeline basicamente é essa sequência de etapas que acontecem frame por frame para o jogo ficar bonitinho na tua tela. É essa sequência de montagem, é como se fosse uma empresa, onde é que ele vai deixar o jogo bonitinho em uma sequência ordenada para aparecer na tua tela, do jeito que o hardware não vai precisar tanta coisa para ser consumido. Agora vamos para a terceira etapa, Real Time Rendering, renderização em tempo real. Tudo isso acontece em tempo real, enquanto você joga, você não percebe nada. Não tem nada pré-renderizado em um estilo de filme de animação. Cada vez que você vira a câmera dentro do Stray, o jogo pega e recalcula tudo o que você está vendo. É basicamente um milagre computacional rodando no teu PlayStation. A Unreal 4 cuida de tudo isso aí automaticamente. Os desenvolvedores do Stray não precisaram
precisaram desenhar qualquer coisa ou colocar qualquer coisa. Eles simplesmente pegaram e falaram pra engine, olha, aqui tem o gato, aqui tem as luzes, aqui tem a cidade, aqui tem os LEDs, faz todo o trabalho, mano. E a engine simplesmente tratou do resto. A engine fez do melhor jeito possível pra rodar no hardware do PlayStation. Mas é aí que vem a parte mais interessante, cara. Ter uma engine poderosa é basicamente ter uma cozinha com todos os equipamentos lá. Mas você ainda precisa de um chefe muito talentoso para realmente fazer um prato que seja saboroso, que seja do agrado de outras pessoas. E nisso, os caras da Blue 12 eram chefes muito talentosos. Eles sabiam fazer a comida do melhor jeito para agradar as outras pessoas, para agradar aquele restaurante. Aí, já que não vai ser criado uma engine do zero e vai ser licenciada uma engine já pronta, por que a Unreal e não a Unity? Cara, essa é uma pergunta muito justa, tá bom? A Unity é uma das engines mais utilizadas no mundo, principalmente por criadores independentes. Mas a Unreal, ela tem uma especialidade muito específica para jogos em focos que são visuais, que não são tanto técnico, que não é tão gameplay possível assim. Mas a Unreal, ela tem uma vantagem, que seria o foco em atmosfera e visualização do jogo. Basicamente, o sistema de iluminação da Unreal é muito melhor adaptado, historicamente falando. E também ele é muito mais avançado em comparação à Unity. Então, quando a gente fala de Stray, o Stray, ele é 90% iluminação, ele é 90% atmosfera. Você joga com gato, mas você joga observando o ambiente em volta. Você joga observando as luzes dos robôs, como é que eles se tratam. Então ele é um jogo focado 100% em iluminação. É a iluminação que faz esse jogo. Stray é um jogo que vive de atmosfera. Cada beco escuro, cada sinal de neon, refletindo em uma poça da água, cada fio de luz passando por uma janela suja, você consegue observar cada detalhe em Stray. E isso não seria o mesmo em uma engine diferente. A escolha da Unreal não foi por acaso, não foi aleatório. Ela foi focada em iluminação e atmosfera para o jogo. E foi focada também em trazer a melhor imersão para quem fosse jogar o jogo. E é aqui que a gente entra num debate muito específico, onde é que a gente cita uma frase muito boa. A engine, ela não é só uma escolha técnica, ela é uma escolha artística também. Tá bom, agora a gente vai entrar na parte que eu acho mais da hora de todo o Stray, beleza? Eu acho que todo mundo aqui que tá vendo o canal e já teve um gato, sabe que o gato se movimenta de uma maneira muito específica. Ele tem uma fluidez, ele tem uma elegância, ele é meio preguiçoso, ele chega chegando. Ele não chega, ele é todo lento, ele é todo gato, né? Ele tem o próprio estilo do gato. Cada músculo parece se envolver quando um gato anda. Ele realmente parece um tigre andando. Agora imagina tentar captar isso aí e colocar dentro de um jogo, cara. Imagina a pressão que os desenvolvedores da Blue 12 tiveram quando eles pensaram, pô, a gente tem que fazer um gato que não seja um gato mecânico, que não seja um gato animado. A gente precisa fazer um gato que seja um gato mesmo. A gente precisa fazer um gato que realmente ande como um gato. A gente precisa fazer um gato que realmente ande como um felino real. Imagina a pressão dos caras, imagina o que passou na cabeça deles quando eles precisaram fazer isso aí dentro daquela engine. E aqui, cara, começa uma das histórias mais fodas em desenvolvimento de jogos que eu já ouvi falar na minha vida inteira. Mano, a equipe trouxe um gato de verdade pro escritório. Isso mesmo, um gato de verdade, chamado Mortag. Sim, como o personagem da máquina mortífera. E mano, os caras passaram meses observando como o gato pulava, andava, corria, como o gato se movimentava, como o gato vivia basicamente. Eles conviviam com o gato simplesmente para observar como é que o gato se movimentava na vida real. E para fazer essa pesquisa de como é que o gato se movimentava, eles fotografavam, eles observavam, eles anotavam como que um gato vivia na vida real. Mas eles sabiam que observar um gato e movimentar e ver como é que ele funciona na vida real é uma coisa e colocar isso aí no computador em prática é outra. Então a gente entra num novo tópico, a máquina que pensa em estados. O primeiro grande sistema que precisava estar funcionando aqui, cara, era o sistema de controle desse gato dentro do jogo. E para isso, os desenvolvedores do jogo utilizaram uma técnica chamada State Machine, máquinas de estado. Olha só, vamos lá, eu vou tentar colocar algo muito semelhante na tela, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui. Olha só, eu vou tentar explicar isso aqui da melhor maneira, mas na minha cabeça faz muito sentido. Imagina um diagrama de bolinhas. E essas bolinhas basicamente são conectadas por setas. Eu vou tentar fazer isso aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui da melhor maneira possível para vocês verem. Cada bolinha é um estado. Parado, andando, correndo, pulando, se espreguiçando e caindo de lado. E cada seta é uma condição. Se o jogador apertar o analógico, vai de parado para andando. Se o botão de pulo for pressionado, vai de andando para pulo. É como se fosse um fluxograma gigante que decide a cada condição qual animação deve estar tocando no exato momento que você colocar ali no controle. Mas aí, sabe qual que é o problema de uma State Machine simples? É que ela é muito mecânica. E ela é mecânica demais. Os estados do gato transicionavam de um para o outro assim, de uma maneira que você era muito rápido. Não era algo natural, não era algo de um felino de verdade. Pô, parado andando, correndo, não dava. Ele era muito
muito físico, era muito rápido, era algo muito robótico pro que eles queriam. E é aqui que entra o Blueprint de animação. Mano, a Animation Blueprint é uma ferramenta que tem dentro da Unreal Engine, onde é que você conecta a State Machine a uma camada mais sofisticada do controle. É como se fosse, vamos fazer assim, ó, a gente vai fazer um suco de animações, vamos colocar todo o suco dentro daquele negócio que faz o suco, eu esqueci o nome daquela bomba, Vamos colocar todas as animações dentro de um liquidificador e a gente vai pegar e jogar todas as animações ali e vamos mixar elas todas. Quando você mixa elas todas, você está controlando todas ao mesmo tempo dentro do jogo. Isso é o que permite, enquanto o gato anda, ele também balança a cabeça, ele levante o rabo. Enquanto ele corre, ele também respira mais rápido. Enquanto ele está parado, ele pisca os olhos ocasionalmente, ele abane o rabo repetidamente. Enquanto ele está pulando, ele mexe as patas de uma maneira mais pesada. E isso, cara, isso são camadas de animações acontecendo ao mesmo tempo, misturadas da forma inteligente pelo sistema que foi criado ali. Porém, ainda faltava resolver o maior problema técnico do Stray, mais especificamente do gato em específico, que são as patas do gato. Cara, tu já reparou que no Stray, quando o gato ele vai pular numa caixa assim, numa caixa que tá toda irregular de lado assim, as patinhas dele param exatamente em cima da caixa, como se fosse um gato da vida real? A pata não fica flutuando, a pata não cai pra fora e fica tipo uma animação com a pata pousada no ar. Isso não acontece por sorte. E também não acontece por conta que alguém animou para ser daquele jeito. Isso acontece por conta de um sistema matemático elegante chamado Inverse Kinematics, que seria basicamente a cinemática inversa. Olha, normalmente numa animação você controla um membro do começo ao fim. O ombro move, daí o cotovelo move, daí a mão move. Isso aí se chama cinemática direta. O Inverse Kinematic faz o oposto. Você define aonde é que a animação deve terminar, por exemplo, a mão ou, no caso do gato, a pata do gato. E o sistema simplesmente vai calcular como o ombro ou o ombro do gato ou o cotovelo do gato, pulso do gato vão se posicionar em referência como a animação iniciou. No caso, terminou. É como dizer para o computador, olha só, a pata ela vai pousar aqui nessa superfície. Ela vai tocar nessa superfície. E o computador descobre sozinho como é que vai ser a animação, como o resto da animação precisa se dobrar para que seja coerente com aquela queda da pata na superfície que o gato for pousar. Não pousar, né? O gato tá pulando, então ele pousa tecnicamente numa superfície. Na prática, o jogo está constantemente jogando raios invisíveis para baixo a partir de cada pata do gato. E esses raios detectam a superfície que tem embaixo. E o Inverse Kinematics ajusta a posição das pernas em tempo real para que as patas pousem exatamente onde é que elas devem pousar em referência àqueles raios. E é um sistema, cara, que tá funcionando a 60 frames por segundo, calculando a geometria das 4 pernas do gato, sem que você perceba que nada disso tá acontecendo. Porra, a tecnologia disso aqui é mágico. Agora vamos falar de outro tópico, que é a animação procedural do Stray. Procedural Animation ou animação procedural é basicamente a animação que não é feita por animadores, por artistas ou pela galera desenvolvedora do jogo. A animação procedural é gerada por algoritmos em tempo real do jogo. E em vez de ter uma animação específica para pular uma caixa de 30 centímetros, por exemplo, você tem um sistema que calcula como o corpo se move baseado nas condições reais daquele momento. Stray utiliza isso aí extensivamente nos movimentos do gato. Quando o gato pega e faz aquela transição suave de andar e depois ele senta, ou de sentar para deitar, boa parte disso ali, cara, é calculado proceduralmente. O sistema do jogo calcula a velocidade atual, a superfície em que o gato vai sentar ou deitar e as posições do membro. E ele gera aquela transição de maneira orgânica, da maneira procedural do jogo. E é por isso que o gato de Stray nunca parece que tá apertando um botão para executar uma animação. Parece que ele tá decidindo se mover da maneira mais natural possível, da maneira mais real que ele pode. Agora vamos para outro tópico, o Root Motion, que é o movimento raiz. Normalmente, o código é o que move o jogador pelo mundo. Mova 5 unidades para frente. A animação é separada. Ela simplesmente só faz o personagem parecer que tá andando 5 unidades para frente. Mas quem realmente faz ele andar pelo mapa é o código. E o Root Motion simplesmente inverte isso. É a própria animação que define o deslocamento real do gato dentro do jogo. O movimento simplesmente brota de dentro da animação, não de fora, não é um código que tá mandando, é a animação que tá mandando no gato se movimentando pelo mapa. E isso pode parecer um detalhe pequeno, mas na animação do jogo, na imersão que a gente tem quando joga Stray, muda bastante coisa. Quando o gato pula e a animação de pulo inclui um arco específico,
com o Roto Motion habilitado, o gato de verdade segue aquele arco. É uma animação feita ali na hora. Não é um código que foi pro hardware, que foi pro sistema, que veio do motor gráfico. Não, cara, é a animação em tempo real. Não tem deslizamento, não tem aquela sensação de quando o gato vai pousar, tipo, de onde ele pulou lá em cima, ele vai deslizar lá em cima. Não, é uma animação de tempo real, é uma animação que ocorre de dentro para fora do gato. E a soma de tudo isso, do State Machine, do Animação Blueprint, do Inverse Kinematic, do Procedural Animation e do Root Motion, é que cria a sensação de que o gato está vivo, de que é possível articular, que é possível realmente criar um gato virtual dentro de um jogo. E o Stray é a prova disso, é a prova de que a gente consegue criar articulações, a gente consegue criar um bicho que responda de maneira real e responsiva a um bicho da vida real mesmo. E agora saindo um pouco da animação, agora saindo um pouco diretamente do gato, vamos falar um pouco da IA do jogo, da IA dos robôs e como é que elas pensam dentro do Stray. Cara, tem uma certa inteligência, tem uma certa arte na programação de robôs em jogos, principalmente quando se trata de IA, que poucas pessoas percebem. Se você fizer inimigos inteligentes demais, o jogo fica paia, ele fica frustrante, ele fica difícil de jogar. E se você fizer ele muito burro, o jogo fica paia também, porque fica muito fácil, fica muito tranquilo de passar pelos obstáculos, de passar pelas missões. Eles parecem manequins e aquele tesão de jogar e aquela vontade de tipo, eu preciso passar desse cara aqui, vai embora. E em Stray, os Zurks, aquelas criaturas que perseguem um gato, precisam ser ameaçadoras sem ser oniscientes. Elas precisam parecer que estão caçando, que estão pensando, que estão indo atrás daquele gato realmente, mas precisa deixar você ter uma chance real de escapar dentro do jogo. Isso é design de IA deliberado. E é muito mais difícil de acertar do que parece, é muito mais difícil ser assertivo nessa parte, porque é muito difícil você fazer um vilão que não seja vilão realmente, que precisa deixar o gato ir, porra, porque o jogo precisa ser aceitado pela galera, o jogo precisa ser jogado. E é aí que entra a árvore de decisões das IAs do jogo. Mas o que é uma árvore de decisões? A árvore de decisões, mano, é basicamente uma estrutura hierárquica que existem decisões dentro dela. Imagina que uma árvore de verdade, vamos lá. Num tronco tá a decisão principal. O que eu faço agora? E os galhos são as condições. Eu tô vendo um jogador? Não tô vendo o jogador, então eu me permaneço parado. Eu tô vendo o jogador? Então eu vou atrás dele. Minha energia tá baixa? Eu vou recuar pro jogador. Minha energia tá alta? Eu vou pra cima dele. Eu escutei um barulho? Eu vou lá investigar o barulho. Eu não achei nada? Eu vou voltar a patrulhar normalmente. A cada frame, mano, o NPC, ele checa essa árvore, ele avalia, ele faz e refaz ela muitas vezes por segundo, até chegar numa ação. O que torna isso elegante, mano, é a hierarquia. A árvore verifica as principais coisas que vão acontecer dentro do jogo. Por exemplo, eu tô sendo atacado, se você tá sendo atacado, se o NPC tá sendo atacado, ou ele vai revidar ou ele vai fugir. Mas você tem que entender que quando se trata da árvore de hierarquia, essa condição aqui é muito mais urgente do que a patrulha. É como se fosse um sistema de prioridade que funciona com milissegundos. O NPC vai dar muito mais prioridade pro ataque do que para uma patrulha. Mas se ele tiver só a patrulha para fazer, ele vai realizar a patrulha. E em Stray, mano, essas árvores de comportamento faz com que os Zurks pareçam realmente estar caçando você. Porque eles investigam, eles escutam barulho, eles investigam sons, eles verificam os ângulos. E eles procuram de novo, eles vão refazendo a patrulha e até achar você ou até eles ficarem incansavelmente fazendo a mesma coisa que eles sempre fazem, que é caçar a porra do gato. Mas como é que eles sabem pra onde ir? Como é que eles sabem qual caminho eles devem seguir? Como é que eles andam pelo mapa, sendo que eles nem têm cérebro, eles só são um robô burro? Aqui que adentra o pathfinding, que é a busca de caminho. O pathfinding é basicamente um algoritmo que faz o NPC te caçar pelo mapa do ponto A pro ponto B. Ele analisa o mapa, ele considera os obstáculos, ele desvia de obstáculos, ele vê se os caminhos que estão livres, eles encontram o caminho mais eficiente para chegar até você dentro do jogo. Sem o pathfinding, o NPC simplesmente andaria em linha reta até te achar. E, porra, ia ficar feio, ia ficar sem graça, né? Tanto esteticamente quanto na gameplay. Mas como que o algoritmo do NPC sabe aonde ele anda, onde é que ele deve andar e aonde é que ele deve andar para te caçar? Aí que entra o Navis Mesh, a malha de navegação do jogo. É basicamente uma superfície invisível que cobre o cenário, definindo onde é que exatamente vai ter as áreas navegativas dentro do jogo. Pensa como se fosse um tapete digital. O NPC vai andar baseado onde é que tem o tapete. Onde é que não tem, ele não vai andar, e onde é que tem, ele vai andar. E essa Navis Mesh é gerada automaticamente pela engine, porém os desenvolvedores conseguem alterar na hora que ele quer. Mas agora, saindo um pouco dessa área de IA, a gente vai entrar no mapa. Por que você se sente pequeno em Stray?
Aqui a gente não vai falar de algo que seja diretamente de programação, mas tem tudo a ver com a programação e tem tudo a ver com a gameplay de Stray, que seria o level design. Cara, tem uma sensação muito específica em Stray que eu preciso que você se lembre quando você tá jogando nos becos na cidade subterrânea e olha para as construções empilhadas em cima de você, com aquelas luzes de neon e os fios de roupa e atravessando a janela pô, as coisas são muito grandes em comparação àquele gatinho pequenininho andando pelo mapa e as luzes no chão de água e coisa arada. Você se sente pequeno em Stray. Você realmente se sente do tamanho de um gatinho. E isso não é acidente, cara. Isso aí é design deliberado. É basicamente a técnica de contar uma história através do próprio cenário. Sem usar texto, sem usar cutscene, sem usar fala, narração. Cada objeto mal colocado, cada arranhão na parede, cada foto, cada sujeira no canto, cada coisa jogada no chão, tudo comunica algo que aconteceu naquele lugar. Em Stray, a cidade morta conta a sua história, sem dizer uma linha de diálogo, sem dizer narração, sem nada por cima. Mas além da narrativa, cara, o level design do Stray, o mapa, o cenário, os lixos no chão, tem uma função que é crucial, que é guiar o jogador sem que ele perceba que está sendo guiado. Sabe quando você está num nível e instintivamente sente que deve ir para tal lugar? E isso não é instinto, é o designer guiando você dentro do mapa. Ele tá te empurrando sutilmente com a luz, ele tá te empurrando sutilmente com a altura que você tá olhando. E em Stray, como você é um gato pequeno, os caminhos mais óbvios são os que estão abertos para você, são os que ficam na altura do chão. Porém, os caminhos mais recompensadores estão acima, e chegar lá requer um uso de um sistema de pulo de maneira criativa. Então, quando você chega nas partes de cima, é porque você foi recompensado por ser criativo, de ter usado a mecânica do pulo do gato para chegar até lá em cima. E os caras que fizeram o level design sabiam disso. Mas rapaziada, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Mano, deixa teu like, se inscreve no canal, deixa teu hype, que é importante pra caralho aqui pro canal. E velho, se for pra mim falar de Stray, eu vou ficar aqui 3 dias falando pra vocês, porque o Stray é um jogo muito atual e tem muito conteúdo deles na internet, em coisa arada. E mano, se vocês quiserem parte 2, deixa aqui embaixo, tá ligado? Eu vou finalizar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, beleza? Ó, um beijo do Magro e é nóis!